vamos começar com o overview do tabuleiro aqui de vinhos. Depois eu vou entrar em cada detalhe sobre, principalmente aqui nessa parte de ações. Eu nem vou mostrar agora aqui nessa parte do tabuleiro, eu vou pular essa parte, que isso aqui é justamente onde a mecânica acontece, e eu vou mostrar separado, focado somente nessa parte. Então, em vinhos a gente está lutando por pontos de prestígio, né? Então somos produtores de vinho, somos empresários, donos de diversas propriedades em Portugal, onde a gente está produzindo o nosso vinho e a gente está tentando ter mais prestígio aqui nessa trilha de prestígio, e quem tiver mais prestígio ao final do jogo vai ganhar o jogo. Vamos dar um zoom aqui no tabuleiro. Então, começando aqui pela esquerda, a gente tem as regiões onde a gente consegue comprar propriedades. Então a gente vai nas determinadas ações que a gente pode fazer, a gente vai ter ações de compra de propriedade. Então a gente vai conseguir comprar propriedades em diversas regiões aqui no tabuleiro: Lisboa, Setúbal, Alentejo, Algarve. Então a gente vai ser dono de propriedades e vai construir vinhedos e vinícolas nessas propriedades, nessas regiões de Portugal, conforme a gente for jogando. Aqui, continuando no tabuleiro à direita, aqui a gente tem essa área aqui, que é a área de exportação, certo? Então essa área de exportação aqui, ela vai ser onde a gente vai colocar os barris de vinho que a gente produz, certo? E vai conseguir exportar vinho. Então a exportação de vinho, ela nos dá diretamente pontos de prestígio, ou seja, pontos de vitória, que ajuda a gente a ganhar no final do jogo. Aqui a gente tem a área de comércio. Então isso daqui é uma área de comércio que a gente vende dentro de Portugal mesmo. Então a gente tem acesso a vendas em hotéis, na enoteca e na casa de fados. Então aqui isso daqui vai converter nossos vinhos em dinheiro diretamente. Então isso aqui é um bom jeito, uma boa ação para ganhar dinheiro caso a gente esteja precisando para fazer as outras ações, para construir, para aumentar a nossa produção. Aqui à direita a gente tem o depósito das diversas coisas que a gente pode colocar no nosso tabuleiro de jogador para fazer com que nossos vinhos sejam melhores, que a gente produza vinho de melhor qualidade. Então a gente tem aqui enologistas, que são especialistas em vinho. Então enologistas vão trabalhar nas nossas vinícolas para fazer que o nosso vinho tenha melhor qualidade, para fazer que o vinho que a gente produza tenha melhor qualidade. A gente tem fazendeiros aqui. São fazendeiros que vão trabalhar nos vinhedos que a gente vai construir nas nossas propriedades, que estão nas determinadas regiões de Portugal, e também vão nos ajudar a aumentar a qualidade do nosso vinho. Aqui a gente tem as adegas que a gente pode construir também nas nossas propriedades. Adegas essas que permitem que a gente guarde e produza uma maior quantidade de vinho, né? Então a gente tem 4 slots aqui para colocar nossos vinhos, e a adega também vai aumentar o valor dos nossos vinhos. Essa parte de diferença entre qualidade e valor de um vinho eu vou explicar depois, aonde essa diferença vai se tornar mais relevante. A gente também tem os tiles de vinícola, que são também construções que a gente vai poder colocar nas nossas propriedades, acompanhadas de vinhedos. Então isso vai ajudar a gente também a fazer vinho de melhor qualidade. Note aqui que as vinícolas, elas independem do tipo de vinho. Então a vinícola, ela pode ser utilizada para produzir vinho branco ou vinho tinto. Ao contrário dos vinhedos, que eu vou explicar depois na ação de vinhedo mais específica, que a gente é obrigado o vinhedo, ele só consegue fazer um tipo de vinho. Subindo aqui mais no tabuleiro. Foco, cadê o foco? Aqui temos o foco. Aqui, essa parte aqui é uma parte mais um pouquinho mais complexa aqui do jogo, que é a parte da Feira do Vinho Português. Então, na Feira do Vinho Português, é um momento que a gente vai escolher o nosso vinho, a gente vai pegar o nosso vinho de melhor qualidade, melhor valor, e vai expor na feira, né? Então a feira, ela tem 4 lugares, né, pra gente fazer a exposição dos nossos vinhos. E a gente vai expor nossos vinhos lá e vai ter a oportunidade de ganhar mais pontos de vitória
fazer e ganhar mais alguns tipos de pontuação, por exemplo, nos bônus ali aqui da aqui da feira, e também decidir a ordem de jogada da próxima rodada, tá? Subindo aqui mais aqui em cima do tabuleiro, a gente tem os vintage tiles, que são tiles que a gente vai abrir no começo de cada rodada, de cada ano, que eu vou explicar mais sobre eles na mecânica. Então são tiles que tem algumas informações aqui, por exemplo, o tempo daquele predominante naquele ano, né? Então esse ano significa que vai ter um tempo nublado, vai atrapalhar um pouco a gente, atrapalha um pouco fazer o vinho, mas ainda assim aumenta um pouco a qualidade dos vinhos que a gente produz no final na fase de produção de vinhos. Aqui a gente também tem alguns ícones que são utilizados na feira, né? O restante desses ícones aqui são ícones que são utilizados na feira, no final de cada feira, que eu vou explicar exatamente como funciona depois. Então, aqui, voltando aqui, né? Então a gente também tem a ordem dos jogadores. Então essa parte aqui de cima define a ordem da rodada atual, né? Então nessa rodada atual o vermelho vai vai começar jogando e por aí vai. Aqui à direita a gente vai ter os especialistas em vinhos, os magnatas do vinho que vão na feira e a gente quer tentar impressioná-los. Então, baseado em determinadas especificidades que aqueles magnatas querem de algum vinho, então eles vai ter, por exemplo, aqui a Anabela, ela procura um vinho específico, sou um vinho tinto, um vinho branco. O Bruno, ele vai procurar um vinho de um determinado valor, né, menor, igual ou maior de um determinado valor. E a Carolina procura vinhos de regiões em específico, né? Então na hora que a gente vai colocar um vinho na feira, a gente vai escolher da região, né, que a gente tem. Eu vou explicar mais sobre isso depois. Mas assim, vamos supor que a Carolina esteja procurando por vinhos de Lisboa, Setúbal, Douro, por exemplo. A gente vai ganhar pontos deles, né? Então isso aqui é um jeito de a gente conseguir mais barris, né, para colocar no nosso tabuleiro de jogador e conseguir aumentar a nossa produção de vinho, conseguir ter mais dinheiro, mais pontos de prestígio. Aqui do lado também tem os tiles de ação, que a gente consegue trocar nossos vinhos por esses tiles de ação em determinados momentos, num determinado momento do jogo, no final da feira. E cada tile ele tem algum bônus que ele vai te dar. Eu vou explicar como que a gente usa eles depois. Eu não vou explicar exatamente cada bônus específico, porque a gente tem bastante tile e no guia de referência a gente consegue saber o que cada tile faz. Então, esse foi o overview do tabuleiro de Lisboa. Agora a gente vai saber um pouco mais sobre a mecânica de Lisboa. Bom, vamos falar sobre a mecânica do jogo Vinhos. Os jogos do Vital Lacerda, a mecânica em si é muito fácil, é muito simples, mas o que desencadeia cada ação que você vai fazer é o que torna as coisas mais interessantes. Então, no Vinhos, basicamente, cada jogador vai ter um meeple de ação, aqui nesse quadral, no tabuleiro, no meio do tabuleiro, e a gente basicamente, para executar uma ação, a gente vai pegar esse meeple e mover para uma ação adjacente. Então, no jogo a gente tem opção de fazer 9 ações, lembrando que essas duas ações aqui da ponta, que é a ação de construção de vinhedos na nossa propriedade numa específica região, são iguais, né? Então a gente tem no final das contas, a gente tem 8 ações distintas que a gente pode fazer no Vinhos. Antes de começar a falar sobre o movimento, sobre como a gente movimenta nossos meeples, que tem algumas exceções, só vou falar aqui sobre como que a gente marca o tempo no Vinhos. O Vinhos, ele se passa por 6 anos, então somos produtores de vinhos que por 6 anos a gente vai tentar fazer o vinho com mais prestígio de Portugal. Em cada ano ele é marcado por essa pecinha aqui, por esse token,
nesses marcadores de tempo aqui. Então a gente vai começar aqui e terminar aqui. Cada ano ele vai ter 2 rodadas, então em cada ano que se passa a gente vai conseguir executar 2 ações. Num ano também a gente vai ter uma fase de manutenção e vai ter uma fase de produção de vinho. Eu vou entrar em detalhes de cada fase dessa mais pra frente. Então a gente vai percorrendo o tempo do jogo aqui, né? Começando no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. No final do terceiro ano a gente tem uma feira do vinho português. Vou explicar depois também como que a feira do vinho português funciona. A gente vai pro quarto ano, quinto ano. Final do quinto ano a gente tem outra feira do vinho português. Depois a gente vem para cá pro sexto ano. Final do sexto ano e final do jogo a gente tem mais uma feira e depois mais espaço para cada jogador executar mais uma ação antes de finalizar o jogo, certo? Então, como eu falei, a gente, aqui é o jogador vermelho ou laranja, a gente quer executar uma ação, basicamente a gente vai pegar nosso meeple e mover para uma ação adjacente. Note aqui que no começo do jogo, todos nós começamos no meio, na posição central do jogo. Note também que é obrigatório com que a gente movimente o nosso meeple para executar uma ação. Ou seja, você não pode executar a ação do local que você já está. Você é obrigado a escolher uma outra ação na qual que você não esteja. Nesse caso, obviamente aqui o meio desse quadril ele é adjacente a todas as outras. Então eu simplesmente conseguiria pegar aqui e vir escolher essa ação aqui, certo? Venho aqui, a iconografia ela é muito boa, então a gente consegue entender exatamente o que a gente precisa fazer só pela iconografia. Vou explicar sobre cada ação mais pra frente do vídeo. Agora, existem algumas exceções aqui, certo? Então, beleza. A gente aqui do meio veio até aqui, executou essa ação, beleza. Tá na nossa vez de novo. Vamos supor que a gente quer executar essa ação aqui. Essa ação aqui, ela não está adjacente ao espaço atual que a gente está ocupando. A gente pode vir aqui e executar essa ação se a gente quiser. Porém, a gente vai ter que pagar uma penalidade. A penalidade é a seguinte. Quando a gente quiser executar uma ação que não esteja adjacente ao espaço de ação que a gente está e quiser vir aqui, a gente vai ter que pagar 1 de dinheiro para o banco como penalidade, certo? Então essa daqui é a primeira penalidade. A gente tem 3 tipos de penalidade. Então a primeira penalidade é pagar 1 dinheiro para um espaço não adjacente de ação do que a gente esteja. Então, nesse caso aqui, pagaria 1 de ação. Pagaria 1 de dinheiro para o banco. Uma outra penalidade é fazer uma ação na qual o token de marcador de tempo esteja naquele determinado espaço de ação. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou conseguir mover meu meeple para cá sem pagar penalidade de espaço, porque esse meeple, esse espaço de ação ele é adjacente ao que eu estou, né? Então na diagonal conta também. Porém, eu vou ter que pagar mais 1 de dinheiro para o banco, porque o marcador de espaço de tempo ele está aqui, certo? Então, nesse caso, eu pagaria 1 para o banco. Note que essas penalidades elas são cumulativas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se o meu meeple estiver aqui e eu quiser utilizar essa ação, eu vou ter que pagar 1 para o banco, pelo fato desse espaço de ação não ser adjacente ao que eu esteja, e vou ter que também pagar 1 para o banco pelo fato desse token de marcador de tempo tá aqui, nesse espaço de ação. Então, no caso, eu pagaria 2 para o banco. Um outro tipo de penalidade é quando já existe um jogador naquele espaço de ação que você deseja ir e executar aquela ação. Então, nesse caso, o meu meeple aqui e eu quiser executar essa ação, como o jogador roxo já está nesse espaço de ação, eu tenho que pagar 1 de dinheiro para aquela pessoa que está utilizando o jogador roxo aqui nesse espaço de ação. Note também que isso é cumulativo, então se a gente tiver uma pessoa jogando com o meeple amarelo aqui também, e eu quiser utilizar isso daqui, também eu vou ter que pagar 1 de dinheiro para a pessoa que está controlando a cor amarela e para a pessoa que está controlando a cor roxa. De novo, note também que tudo isso é cumulativo. Então, nesse caso aqui, eu estou jogando com o jogador vermelho,
eu quero utilizar essa ação aqui, eu vou pagar um para o banco pelo fato desse espaço de ação não ser adjacente ao que eu esteja. Vou ter que pagar um para o banco pelo fato do token de tempo estar aqui nesse espaço de ação. Vou ter que pagar um dinheiro para a pessoa que está controlando a cor amarela e um de dinheiro para a pessoa que está controlando a cor roxa. No caso, eu pagaria 4 de dinheiro para fazer esse movimento. A única exceção que a gente tem aqui é o espaço central. Então o espaço central ele está adjacente a todos os outros. Você já nunca vai pagar penalidade pelo fato de não ser adjacente. Ele não tem espaço para o marcador de tempo, então o marcador de tempo nunca vai estar nele. E a exceção que rola aqui é que você não paga mesmo se os jogadores estiverem aqui. Então nesse caso, se eu tiver aqui e quiser executar essa ação, eu não vou pagar. A ação do meio é a ação da Feira do Vinho Português. Eu vou explicar depois como é que funciona e quais são as mecânicas dela em específico. Vou explicar sobre cada uma ação em específico, mas essa é a exceção do movimento. No meio a gente não paga penalidade, certo? Agora, na próxima etapa do vídeo, eu vou falar especificamente sobre as ações. A primeira ação que a gente vai falar é a ação de construção de vinhedos, que é essa daqui e essa daqui do topo. Então elas são a mesma ação. Você consegue construir vinhedos tanto numa ação quanto na outra. Então, eu como jogador vermelho ou laranja, vou pegar meu meeple e vou mover ele para cá para executar essa ação. A iconografia ajuda a gente bastante aqui. Então ela vai mostrar aqui que a gente consegue construir um vinhedo de uma específica região e vai colocar um cubo de renome naquela região que a gente construiu o vinhedo. Note aqui também que ela está falando que a gente vai ter que pagar um preço e a gente pode executar essa ação 2 vezes. Aqui a iconografia deixa bem claro também que a gente não pode comprar vinhedos da mesma região, tá? Então, se no caso a gente quiser executar a ação 2 vezes, a gente tiver dinheiro para conseguir executar a ação 2 vezes, a gente não pode comprar vinhedos da mesma região, tá? Então, vamos dar um zoom um pouquinho aqui na região de Lisboa para explicar como que funcionaria se a gente quisesse comprar um vinhedo na região de Lisboa, certo? Então, a gente decidiu fazer essa ação de fazer um vinhedo. Então a gente selecionou, a gente quer comprar um vinhedo em Lisboa. Cada região vai ter 4 tiles, que são embaralhados no começo da partida, e você é obrigado, a pessoa que executou aquela ação é obrigada a comprar o tile de vinhedo que está no topo. Tá? Então a gente não pode escolher, a gente tem que pegar o que está no topo. Então vou mostrar aqui mais de perto o tile de vinhedo. Então, para começar aqui, ele tem a região. Cada região tem seu número, né, de identificação, apesar de ela ter os nomes. No caso eu peguei de Lisboa, mas o jogo identifica cada região por número para ficar mais fácil. Então a gente tem aqui o número dela, região 6, o custo, no caso, para construir um vinhedo na região de Lisboa, e a qualidade de vinho que ele produz, no caso é 2, certo? O outro lado daqui tem um bônus que cada região nos dá, então cada região vai ter seu específico bônus que a gente ganha na hora que a gente constrói um vinhedo. Eu vou falar sobre cada bônus depois. E você vê aqui a cor também do vinho que ele produz. Então, no caso, esse tile, como eu tinha falado anteriormente, o vinhedo ele é específico no tipo de vinho que ele produz. Então, esse vinhedo só consegue produzir vinho tinto, certo? Então, se a gente continuar aqui no mesmo exemplo de Lisboa, esse daqui produziria vinho branco. O bônus é o mesmo, porque é o da mesma região, mas o tipo de vinho ele é diferente. Então, lembrando também, de novo, por que a gente é obrigado a pegar o tile que estiver no topo, porque se por algum motivo a gente quiser construir o vinho tinto em Lisboa, mas o tile que está no topo da pilha, ele é um vinho branco,
a gente não pode simplesmente escolher o tile que a gente quer. A gente vai, então, pegar o tile que a gente escolheu, né? Vou pegar o tile do topo, e a gente vai vir aqui no tabuleiro de jogador, certo? Eu vou explicar essa parte mais importante, né, do tabuleiro de jogador. O tabuleiro de jogador permite que a gente tenha 5 propriedades, certo? Então, a gente pode ter essa propriedade, essa propriedade, essa propriedade, essa propriedade e essa propriedade. Cada propriedade, né, no caso, essas propriedades elas não existem ainda, né? A gente tem que comprá-las e construir coisas nela. Cada propriedade vai estar em uma determinada região de Portugal, ou seja, obviamente você não consegue ter metade da sua propriedade na região de Minho e metade da sua propriedade de Lisboa, não faz sentido, porque isso aqui significa tipo uma propriedade mesmo, uma área rural que você compra numa específica região. Então, quando você vai comprar um vinhedo, por exemplo, quando você vai construir um vinhedo numa específica região, é o momento que você vai pegar uma das suas 5 propriedades e vai atrelar ela, né? Vai comprar essa propriedade naquela região em específico. Então, no caso aqui, fui em Lisboa, peguei esse tile que estava mais acima, paguei o valor em dinheiro e posso colocar em qualquer uma das propriedades que eu ainda não utilizei. A gente sabe que a gente não utilizou pelos discos que está aqui, então a gente vai vir e vai colocar ela aqui. O disco que a gente está desocupando, ele vai ali para a região de Lisboa. No caso, foi o tile de vinhedo que eu peguei, certo? Então eu coloquei ela ali e vamos voltar aqui para o nosso tabuleiro. Nesse momento que eu fiz isso, eu atrelei essa minha propriedade a Lisboa. Então eu só posso ter vinhedos de Lisboa aqui nessa propriedade. Lembram que que eu falei que a gente pode que aquela ação permita que a gente construa dois vinhedos, mas a gente não pode pegar vinhedos da mesma região, certo? Porque é uma limitação dessa ação em si. Então vamos supor que eu tenha dinheiro para isso, né? Eu paguei 5 para construir esse vinhedo em Lisboa e eu quero, por exemplo, construir aqui um vinhedo em Algarve. Então eu vou pegar aqui o tile que está em cima, na região de Algarve, que é a região número 9. Custa-me 4 de dinheiro para construir esse vinhedo. E aí, como eu falei, a gente é obrigado a gente não pode construir, pegar um tile da mesma região. E como eu falei, essa região aqui, essa propriedade, ela está atrelada a Lisboa, então não faz sentido, né? Eu não posso, mas também não faria sentido eu pegar um vinhedo de Algarve, por exemplo, né? De Algarve, aqui número 9, e colocar aqui, né? Porque tipo, não faz sentido no tempo e espaço a gente colocar isso daqui. Então, a gente é obrigado a pegar esse tile que a gente colocou, né? Que a gente pegou de Algarve e colocar ele numa outra propriedade que a gente tem aqui. Vou pegar o disquinho e vou colocar na região de Algarve. Então, vocês podem ver que a gente pode ter 5 disquinhos no tabuleiro principal. Isso isso nos diz que que as nossas propriedades, a gente vai ter nossas propriedades em diferentes, no máximo a gente vai ter que colocar nossos discos no máximo 5 no tabuleiro principal para a gente fazer nossas propriedades. Então, note aqui que como a gente pegou de Algarve, a gente foi obrigado a colocar aqui porque não faz sentido, né? A gente ter dois vinhedos que estão lá, que estão distantes no espaço um do outro na mesma propriedade, porque não faz sentido. Porém, como é que funciona? Eu falei que a gente não pode comprar vinhedos da mesma região nesse momento, porque a ação não nos deixa fazer isso. Mas vamos supor que a gente esteja numa outra rodada e a gente está executando a ação de vinhedo novamente. Como que a gente pode... Tem uma exceção a essa regra que funciona da seguinte maneira.
Como eu expliquei, não faz sentido um vinhedo de Algarve estar ao lado do vinhedo de Lisboa. Mas faz sentido com que numa outra ação, né, numa outra rodada, o tile que esteja no topo da região de Lisboa seja um tile que produza o mesmo vinho do que eu já tenho em uma determinada propriedade. Então, no caso aqui, eles são idênticos, né? Lembrando que cada região vai ter apenas 4 tiles de vinhedo, 2 tiles que produzem vinho tinto e 2 tiles que produzem vinho branco. Então você vê aqui que os 2 tiles são iguais. Então esse é o único momento que a gente pode ter 2 vinhedos numa única propriedade, porque isso faz todo sentido. Então, ou seja, a gente já tem um vinhedo de Lisboa que produz vinho tinto na nossa propriedade aqui de número 2. Se por um acaso eu quiser comprar um outro vinhedo de Lisboa que também produz a mesma cor de vinho do que eu já tenho, aí sim eu tenho a permissão de colocá-lo aqui, certo? Por que a gente faz isso? Para aumentar a qualidade do nosso vinho. Vinhedos fazem com que nosso vinho tenha uma melhor qualidade. Então, essa é a nossa limitação. Porque, obviamente, a gente só pode colocar 2 vinhedos que produzem da mesma região, que produzem o mesmo tipo de vinho. Como isso é limitado, né? Esses daqui são os únicos 2 tiles de Lisboa que produzem vinho tinto, então esse é o limite. A gente pode ter no máximo 2 vinhedos da mesma região numa determinada propriedade. Lembrando que a gente também não é obrigado a colocar isso daqui. Então a gente pode, mesmo que a gente já tenha um vinhedo de vinho tinto em Lisboa, a gente pegar isso aqui, a gente não é obrigado a colocar ele junto. A gente pode simplesmente colocar outro aqui, certo? Por que a gente faria isso? Pelo bônus. O bônus ele é trocado pelo disquinho, certo? Se você não tem disquinho para colocar na hora que você comprou um vinhedo, você não ganha um bônus. Então eu poderia comprar o vinhedo, colocar esse vinhedo aqui para aumentar a qualidade de vinho que eu vou produzir nessa propriedade minha aqui, só que eu não ganharia o bônus porque eu não estou trocando por um disquinho. Então no caso, se eu construir aqui na minha terceira propriedade, eu colocaria um disquinho ali em Lisboa. Note que eu vou colocar aqui em Lisboa novamente, eu vou ter 2. Note também que isso daqui é público, então você pode ter diversos jogadores tendo vinhedos na mesma região, e aí eu não ganharia o bônus, certo? Então esse aqui é o único detalhe que acontece na hora que você põe um vinhedo num lugar junto com outro vinhedo daquela mesma região. A última coisa que você tem que fazer na hora que você produz um vinhedo nessa ação é pegar um cubo de renome, certo? Esses cubinhos que eles vão ficar aqui. Se você puder, ou seja, se você já tiver se os cubos de renome já estiverem ocupando todo esse espaço, você não põe. Ou se você não tiver cubo de renome para colocar, você também não coloca. Mas se você tiver, você vai colocar um cubo de renome aqui. Eu vou explicar exatamente para que funcionam os cubos de renome, mas como o próprio nome já diz, ele significa que aquela área, né, aquela região, ela está ficando mais renomada. Né? Então, para vinho, né, não necessariamente você está falando só de qualidade. Né? Você tem, por exemplo, os famosos vinhos do Porto. Né? Aquela região do Porto ela é renomada. Então, o que está acontecendo aqui? Quando empresários, né, do vinho estão construindo vinícolas e vinhedos naquela região, aquela região está ganhando renome. Então significa que a gente está colocando cubos de renome aqui. Por que os cubos de renome vão aqui no tabuleiro principal e não no nosso? Por quê? Porque os cubos de renome são públicos, o que faz sentido também. Então, por exemplo, igual como eu utilizei de exemplo, a região do Porto, ela é muito famosa. Então qualquer produtor de vinho que fizer vinho lá na região do Porto, né, que tiver sua vinícola lá, seus vinhedos lá, ele vai usufruir desse renome que a região do Porto tem. Então por isso que os cubos de renome eles são públicos e qualquer um pode usufruir desses cubos. Eu vou mostrar depois como é que eles funcionam, mas assim, esse cubo que a gente acabou de colocar aqui, outra pessoa, numa outra oportunidade, vai poder utilizar esse cubo de renome que a gente colocou, porque faz todo sentido na mecânica do jogo, certo? Então essa foi a ação de construir vinhedos. É uma das ações mais importantes no jogo, porque sem vinhedo a gente não produz vinho, certo? Eu vou mostrar depois, tem mais algumas coisas que a gente pode atrelar aos nossos vinhedos, como as vinícolas, por exemplo.
E eu vou mostrar mais especificamente quando a gente chegar nessa ação. Beleza, agora vamos falar da fase de construção, da ação de construção de vinícolas, que é essa daqui. Ao contrário da construção de vinhedos, a gente só tem essa ação aqui para construir vinícolas. Então, seguindo aqui a mecânica do jogo, eu executei a ação de construir vinhedo numa específica região, vou querer executar essa ação, vou ter que pagar um para o banco, porque não é uma ação adjacente à minha, e vou construir uma vinícola, certo? Então aqui o cubo indica, aqui a iconografia indica que a gente pode construir uma vinícola e colocar um cubo de renome na região na qual a gente está construindo uma vinícola, certo? Então a gente vai vir aqui no depósito de vinícolas e vai pegar uma vinícola. Como eu já havia mostrado, o tile de vinícola ele tanto faz, né? Então ele não diferencia especificamente o tipo de vinho que você vai produzir, então tanto faz, né? Você vai colocar de acordo com o que você precisa. Então você vai pegar uma vinícola, lembrando também que a ação permite que você faça 2 vezes essa ação, então cada vinícola custa 3, então você pode fazer ela 2 vezes se você puder e quiser. Então a gente vai vir aqui no nosso tabuleiro de jogador, que já está montado aqui, né? Eu tô roubando um pouquinho, então já construí bastante vinhedos aqui. Só que o seu Exoco tem uma ação. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai poder colocar uma vinícola em algum lugar das nossas propriedades que a gente já tem. Então, eu posso simplesmente escolher e colocar uma vinícola aqui. Pronto, coloquei uma vinícola. Tranquilo, coloquei uma vinícola ali. Lembrando que cada espacinho só pode ter um tile, obviamente, né? A gente nem precisa falar que a gente não pode empilhar tiles aqui nas nossas propriedades. Por exemplo, aqui, se eu quiser construir uma vinícola aqui nesse lugar, nesse vinhedo, eu posso simplesmente só vou virar ela aqui e colocar do lado do vinho branco aqui. A vinícola é importante para aumentar a qualidade do nosso vinho. Vou explicar depois em que momento que ela é importante. Tá? Então vamos supor que a gente colocou aqui a vinícola aqui nesse vinhedo, nessa propriedade aqui. Essa é uma propriedade de Lisboa, né, número 6. Então eu coloquei minha vinícola ali. Eu simplesmente posso ir até aqui e vou pegar, porque a ação diz que eu posso fazer isso, e vou colocar um cubo de renome em Lisboa, porque, de novo, como eu já falei anteriormente, se a gente está construindo, está vendo movimento lá, então quer dizer que Lisboa está ficando renomada. Então eu vou construir uma vinícola em Lisboa. Lembrando que aqui, né, essa ação ela permite com que a gente construa 2 vinícolas, né? Então se eu tiver dinheiro para fazer isso, eu posso pegar um outro tile de vinícola e poder construir em qualquer lugar do meu tabuleiro. Qualquer lugar mesmo, inclusive aqui. Desculpa. Então, aqui eu poderia ter isso. Agora, volta um pouquinho ali na parte dos vinhedos. Você lembra que a gente poderia ter 2 vinhedos da mesma região que produzem o mesmo tipo de vinho aqui. Então, nesse caso aqui, a gente teria espaço para uma vinícola. Certo? Nesse outro caso aqui, eu conseguiria colocar 2 vinícolas aqui. Então, é simples. A combinação para uma propriedade é 2 vinhedos da mesma região que produzem o mesmo tipo de vinho, ou um vinhedo e 2 vinícolas, certo? Simples assim. Essa combinação, decorando essa combinação já ajuda a gente, já resume bem todas as limitações que a gente tem aqui no tabuleiro de jogador, certo? Então, é isso. A gente pegou a vinícola, colocou aqui no nosso tabuleiro, pegou o cubo de renome, colocou na região do nosso tabuleiro, na região do tabuleiro principal. Tem um detalhe aqui na hora de construir vinícola que vocês perceberam, né, que a gente colocou a vinícola no lugar que a gente já tem vinhedo e colocou o cubo de renome naquela região. Pode acontecer por exemplo, por algum motivo, vamos supor que a gente esteja aqui no começo do jogo, a gente não tem ainda nenhum vinhedo em nenhuma região. E a gente, por algum motivo, deu a doida que quisemos fazer a ação de vinícola.
Você pode colocar uma vinícola em qualquer uma propriedade que não tem ainda região, você pode simplesmente colocar ela aqui. Ela, digamos que ela fica em hold, então ela não vai construir, então você vai pegar o cubo de renome e deixar aqui nela. Nada acontece. A vinícola sozinha, lembra, vinícolas não produzem vinho. Sem vinhedo você não produz vinho. Então essa vinícola aqui nessa propriedade não está te dando vinho ainda. Mas no futuro, em alguma ação que você for fazer, você vai vir aqui e vai construir, por exemplo, na ação de construção de vinhedo, você vai aqui construir um vinhedo na região número 9, você vai poder vir aqui fazer todo aquele processo que eu já expliquei da construção de vinhedo, e aí quando você fizer isso, você vai poder pegar esse cubo de renome que estava em hold aqui nesse lugar e colocar na região que você acabou de construir aqui. Então isso é possível, isso é uma ação válida, inclusive ela é válida até num caso que a gente já tenha construído coisas aqui, por algum motivo, né, que não faz muito sentido, né? Nesse caso do jogo você tem 4 propriedades em regiões diferentes. Você colocaria uma vinícola, obviamente, junto com elas, mas por algum motivo você simplesmente decide que quer colocar essa vinícola aqui e colocar o cubo de renome aqui, porque você quer fazer uma região ainda que você não tem e você quer colocar essa vinícola naquela região por algum motivo seu. Então você pode fazer isso, daqui também é válido, e mais para frente, quando você construir de fato um vinhedo aqui, você simplesmente vai poder colocar, como eu já expliquei anteriormente, o cubo de renome naquela região, certo? Então, essa é a ação de vinícola. Vinícola, como vou mostrar mais pra frente, vai nos ajudar bastante a aumentar a qualidade do nosso vinho, do vinho produzido numa determinada região, beleza? Bom, vamos falar de mais uma ação que a gente pode fazer. Eu estou fazendo a sequência do jogo aqui, então a outra ação que eu vou falar é a ação de contratação de profissionais especializados. Então a gente pode contratar enologistas e fazendeiros que possam nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso vinho. Então eu estou aqui, vou querer executar essa ação aqui, que é a ação de enologista ou fazendeiro. Vou colocar aqui, pagaria nesse caso um de dinheiro para o amarelo, porque o amarelo, a pessoa que está controlando o amarelo já está ali, e vou executar a minha ação. Iconografia também ajuda bastante aqui, então ela está falando que um enologista custa 3 dinheiros, um fazendeiro custa 2. Eu também posso executar essa ação 2 vezes, ou seja, eu posso comprar 2 enologistas, 2 fazendeiros, ou um enologista e um fazendeiro, qualquer combinação que eu quiser. Vou vir aqui embaixo no depósito de enologista e fazendeiros, vou pegar algum deles, no caso eu quero fazer, tenho dinheiro para fazer os 2 e vou vir para o meu tabuleiro de jogador. Um detalhe aqui, que a gente vai ver que os fazendeiros eles são alocados. Os fazendeiros eles podem ser alocados apenas em vinhedos, então na hora que você comprou você pode escolher aonde você quer alocar seus fazendeiros, então eles só são alocados em vinhedos, então no caso eu poderia colocar eles em qualquer vinhedo que eu tenho, certo? E os enologistas eles só podem ser alocados em vinícolas, então eu só posso alocá-los aqui nessa vinícola. No eventual caso de você não tiver, por exemplo, local para alocar seus trabalhadores, então no caso aqui eu tenho as 2 únicas vinícolas que eu tenho já tem enologista, então eu não posso comprar um enologista, mesmo que eu tiver dinheiro, não tem esse esquema de deixar em hold igual aconteceu com o cubo da vinícola anteriormente. A gente não pode fazer isso. Então nesse caso, a minha única opção seria comprar 1 ou 2 fazendeiros e distribuí-los no meu vinhedo. Note aqui que você só pode, obviamente, colocar um vinhedo só pode ter um fazendeiro e uma vinícola só pode ter um enologista. Você não pode ter mais de um em um determinado espaço. Certo? Então, de novo, ação de enologista ou fazendeiro, a gente pode selecionar qualquer combinação de enologista, fazendeiro, pagar por isso e alocá-los nas nossas propriedades. Eles vão ficar ali para sempre.
Aliás, tem um determinado momento do jogo a gente pode até manipular, né, fazer algumas trocas, mas eles estão ali pra gente, a gente não vai perdê-los, certo? E eles vão nos ajudar bastante na hora de fazer a produção, de produzir o vinho. Eles ajudam a aumentar a qualidade do vinho que é produzido numa determinada propriedade, beleza? Bom, antes da gente falar sobre mais ações, né, vocês podem ver que a gente tem mais algumas ações aqui que eu ainda não falei e eu ainda vou falar. Eu vou fazer uma pausa e falar de algo bem pertinente, que vai ser bem importante também para a gente entender as próximas ações, que é o envelhecimento do vinho, a produção de vinho e a diferença entre qualidade do vinho e valor do vinho. Essas duas últimas parecem ser um pouco abstrato, mas na verdade não é. Porque você para pensar até assim eu não sou especialista em vinhos, mas se você parar para pensar, você tem às vezes vinhos muito bons que são baratos e vinhos que às vezes a mesma qualidade desses baratos que são bem mais caros. Então a qualidade do vinho não necessariamente está relacionada com o valor dele, né? Então você pode comprar um vinho muito bom que não tem valor muito alto e um vinho muito bom que tem um valor bem alto. Tudo isso vai depender também da área que ele veio, do renome, quanto tempo que ele está envelhecido, por exemplo, e por aí vai. Então esses detalhes são importantes agora na fase de produção. Então, como eu tinha falado aqui, né, que a gente usa esse token para marcar as rodadas, então para cada ano a gente vai ter 2 rodadas, a gente vai ter uma fase de manutenção, que é bem simples, eu vou deixar ela para o final, e a gente vai ter a fase de produção. Na fase de produção é onde vai acontecer o envelhecimento dos vinhos e é onde a gente vai produzir mais vinhos. Então, indo aqui no nosso tabuleiro de jogador, eu já coloquei aqui como se eu já tivesse produzido, como se a gente já tivesse do segundo ano para frente, então eu já tenho alguns vinhos. Esses tiles aqui são basicamente tiles que representam a qualidade do vinho. Então, basicamente, isso aqui é um vinho que você produz. Então, quando você produz um vinho, você vai colocar eles aqui embaixo, nesses slots das suas propriedades. Então, no caso, esse tile que eu tô indicando aqui, tanto faz, né, ao lado dele, se ele é vinho branco ou vinho tinto, mas, basicamente, ele indica que esse vinho, no caso aqui, ele tem uma qualidade de nível 8. Então, olhando no meu tabuleiro de jogador, nesse momento, eu possuo um vinho de qualidade 3, um vinho de qualidade 2, um vinho de qualidade 5, outro vinho de qualidade 5. 2 vinhos tintos e 2 vinhos brancos. Antes da gente produzir, a gente vai fazer o envelhecimento dos vinhos. O envelhecimento dos vinhos, basicamente a gente vai pegar os vinhos que estão aqui no nosso slot, nos nossos lotes e movê-los para a posição mais à direita, certo? Note que a qualidade do vinho não muda na hora que a gente envelhece. Ela não vai mudar. Então a gente só mudou aqui, puxou para a direita aqui, desde aqui também. Infelizmente, caso você já tenha um vinho aqui mais à direita, ele vai infelizmente ser descartado do jogo. Então nesse envelhecimento ele, não sei exatamente tematicamente falando o que acontece aqui, se o vinho ficou muito velho, se perdeu, se estragou na adega, não sei o que aconteceu, mas ele envelheceu e foi descartado, certo? Nessa parte de envelhecimento foi descartado. Agora é a parte de produção, certo? Antes de começar a produção em si, então, né, durante essa fase de produção a gente fez o envelhecimento. Antes de começar a produção a gente pode fazer alguma manipulação aqui, desde que seja manipulações legais. Pode mover a fazendeiros e enologistas. Então, se eu quisesse produzir um vinho melhor aqui, eu poderia pegar esse fazendeiro que está aqui, por algum tipo de estratégia que você tenha. É difícil falar por que você faria isso, mas você poderia pegar esse farmer, esse fazendeiro que está aqui, mover para cá, pegar esse daqui que está aqui e mover para cá, por exemplo, tá? Nesse caso eu vou deixar do jeito que já está. Você também pode fazer isso com enologistas, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma vinícola aqui, eu conseguiria pegar o enologista daqui e mover para cá, certo? Então, vamos supor que você já fez, você já decidiu que você quer manter essa configuração e a gente vai começar a produção do vinho.
Então, a produção do vinho, ela depende de vários fatores, certo? Então, agora a gente vai produzir. Quando a gente vai produzir um vinho, a gente vai pegar um tile que representa o vinho e vai colocar no lado mais à esquerda, na posição mais à esquerda das nossas propriedades. Note que isso sempre vai ter, a gente sempre vai ter uma posição para colocar vinho, porque por causa do envelhecimento do vinho, tudo, né? Então, no caso, tudo foi movido para a direita. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior lá, que eu perdi o meu vinho 2 aqui, esse número 7 aqui talvez não faça sentido, porque eu não consigo produzir um número 7 aqui só com esse vinhedo, mas nesse caso aqui, esse 2 seria descartado, esse 7 viria para cá, e eu ainda teria um espaço vazio para produzir um vinho lá, tá? Então, vamos falar agora só de qualidade, né? Lembra? São esses tokens que eu acabei de mostrar. Vamos produzir vinho de maior qualidade. Então, a produção, ela leva em conta vários fatores. Então, primeiro, você vai ganhar 2 pontos de qualidade por cada vinhedo que você tiver na sua propriedade. Você vai ganhar 1 ponto por cada fazendeiro que tiver na sua propriedade. Você vai ganhar 1 ponto por cada vinícola que você tiver na sua propriedade. Você vai ganhar 2 pontos por cada enologista que você tiver na sua propriedade. Você vai ganhar mais ou menos pontos baseado nos vintage tiles que eles mostram a qualidade do tempo naquele ano. Então isso é bem interessante. Então no caso aqui, ó, a gente tem um ano que foi ok, né, nublado e tal, então a gente consegue ganhar mais 1 ponto de qualidade aqui. Se aquele ano foi um ano ruim, muitas tempestades, a gente subtrai -2 aqui na hora da produção do vinho, por exemplo, certo? Como também, por exemplo, a gente vai ter anos muito bons, solarados, que vão nos dar mais 2 pontos de qualidade no vinho que a gente vai produzir ali. Então, isso daqui é mais uma conta. Tem mais uma exceção a isso aqui também, que é no momento que a gente para uma específica região, que é a região do Douro, que faz o famoso vinho do Porto, a gente consegue ganhar esses pontos aqui, esses tokens, que a gente consegue usar para aumentar a qualidade dele. No caso, daria mais 3 de qualidade, mas isso daqui eu vou deixar de fora por hora. É apenas mais um detalhe da região específica do Porto. Então vamos produzir vinho nessas propriedades que a gente já tem, certo? Então, começando por essa daqui mais à esquerda, eu tenho um vinhedo aqui, certo? O vinhedo já vai me dar 2 pontos de qualidade. Eu tenho um fazendeiro nesse vinhedo que me dá mais 1, então aqui eu já tenho 3. Eu tenho uma vinícola que me dá 1, 4. Eu tenho um enologista que me dá mais 2, então 6 aqui que eu tenho. E como o tempo desse ano aqui ele tá ok, me deu mais 1 ponto. Então eu fiz um vinho tinto de qualidade 7. Aqui, coloquei aqui. Nessa outra propriedade, eu só tenho essa vinícola. Então ela me dá uma qualidade 2 sozinha. O tempo me dá mais 1. Então eu fiz um vinho branco de valor 3 aqui. Nessa outra propriedade, aqui eu tenho 2 vinícolas. Então já me deu 4 de qualidade, 5 com esse fazendeiro, 6 com essa vinícola, 7 com o vintage style desse ano. Então eu consegui fazer um vinho tinto de qualidade 7 aqui. Na minha última propriedade, eu fiz aqui 2 por essa vinícola, 2 por esse vinhedo, 1 por essa vinícola, 3, 2 pelo enologista, 5, mais 1 pelo vintage style. Então eu produzi um vinho branco de qualidade 6. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre valor do vinho. O valor do vinho, ele vai ser algo somado em cima da qualidade do vinho que você produziu na hora que você for, principalmente na hora que você for vender, na hora que você for exportar
e na hora que você for apresentar para os magnatas do vinho. Então, quais são as três maneiras de você tem três maneiras de ganhar mais valor no seu vinho, certo? A primeira delas é adegas. Uma próxima ação que eu vou mostrar depois dessa parte no vídeo é a ação de construção de adegas. Então, na adega, você ao invés de você colocar seus vinhos diretamente ali na sua propriedade, em algum depósito que não é muito bom, você vai pegar, você vai construir sua adega e vai colocar ela aqui embaixo, certo? E a adega tem espaço para vinhos aqui. A adega permite com que, ao envelhecer seus vinhos, você consegue aumentar o valor dos seus vinhos. Então você vê aqui em cima que o valor deles está aumentando de acordo com o envelhecimento do seu vinho. Então, por exemplo, se a gente aqui está com um vinho de qualidade 7, deixa eu tentar melhorar o foco aqui um pouco. Beleza, perfeito. A gente está aqui com um vinho numa adega que tem qualidade 7. Mas o valor dele, nesse ponto aqui, ele é 8, na verdade, porque a gente está somando mais 1 pelo fato de ele estar na adega. Conforme o vinho ele vai envelhecendo, o valor dele vai aumentando também. Então um vinho na posição final aqui da adega, esse vinho, no caso, o valor dele está valendo com 7 de qualidade mais 5, ou seja, 12 de valor esse vinho teria no caso de num evento que eu queira vendê-lo ou eu queira exportá-lo, certo? Então esse é a primeira maneira de você aumentar um pouquinho o valor do seu vinho. A segunda maneira é utilizando cubos de renome. Lembra que em algum momento atrás no vídeo eu falei que os cubos de renome eles são utilizados, eles são colocados em algumas ações que a gente faz e eles podem ser utilizados por qualquer um. Por quê? Porque num evento que você vai estar querendo vender os seus vinhos ou exportá-los ou utilizá-los na feira, para fazer sua apresentação na feira, você pode aumentar ainda mais o valor deles utilizando o cubo de renome. Então, vamos naquele exemplo anterior lá. Aqui esse exemplo anterior do o meu vinho, na minha adega, meu vinho de qualidade 7, na minha adega, na posição mais à direita, está valendo 12. O valor dele é 12. Na hora que eu for vender, por exemplo, esse vinho aqui que eu tinha mostrado, ele é vamos supor aqui que ele é da região 6 aqui de Lisboa, que ele é de Lisboa, certo? Então, na hora que eu for vendê-lo, eu posso utilizar até dois cubos, um ou dois, da região em questão. Então, obviamente, eu vou ver lá na minha propriedade, esse vinho em si que eu estou querendo vender ou exportar é daquela propriedade. Se a propriedade tiver cubos de renome, eu posso usar um ou dois para aumentar ainda mais o valor dele. Então, no caso, aquele vinho ele tem qualidade 7, eu vou somar o valor dele pelo envelhecimento na adega, então no caso ele está tendo valor 12, e eu vou utilizar mais dois cubos de renome para fazer o valor desse vinho aumentar para 14. Então nesse momento meu vinho está valendo 14. Tem um valor de nível 14, e isso vai ser convertido em dinheiro ou pontos de prestígio, dependendo da ação que você vai querer fazer com aquele vinho. Um terceiro jeito de você aumentar, na verdade, a qualidade do vinho, na verdade é uma exceção, na verdade, que é a região de Algarve aqui. A região de Algarve, ela vai te dar um ponto a mais de valor, independente se o vinho for de Algarve, você já ganha mais um ponto de valor automaticamente. Então você vai passar pelos mesmos processos, vai ver a qualidade do vinho, vai ver o valor do vinho baseado na posição da adega que ele tiver, e vai poder usar cubos de renome também daqui da região. E se você quiser, você pode você deve ganhar mais um ponto aqui
só pelo fato de ele ser de Algarve, certo? Então, é isso, essas são as grandes diferenças entre qualidade e valor. Então, ao que tange os eventos na hora de vender, exportar e mostrar seu vinho, é sempre o valor que você mostra, não a qualidade, é sempre o valor. O valor é uma coisa que você põe em cima da sua qualidade, do seu vinho, para conseguir vender ou exportar. Tematicamente, eu consigo ver bastante sentido nisso, tematicamente, no fato de que você tem um vinho, de boa qualidade, mas, por exemplo, ele está bem envelhecido, foi envelhecido num local bem específico, uma adega muito boa, ele é de uma região famosa, que só pelo fato de ele ser daquela região ele já vai ter um pouquinho mais de status, por exemplo. Então o valor daquele vinho, né, o valor de mercado mesmo, né, o valor em dinheiro daquele vinho vai ser maior. Então, nesse caso, eu consigo ver bastante tema nessa diferença entre qualidade e valor do vinho. Então, agora a gente já sabe essa diferença, já sabe o que é qualidade, sabe o que é valor, sabe produzir vinho, a gente pode ir adiante e aprender mais sobre as próximas ações. Bom, agora que a gente já sabe as diferenças entre qualidade do vinho e valor do vinho, a gente pode falar sobre as ações que utilizam desse conceito. Então a primeira que eu vou falar é essa ação aqui. Essa ação aqui eu posso ver com o meu Beeple vermelho ou laranja, vim aqui na diagonal, não vou pagar nada para executá-lo. Então essa é a ação da adega. A ação da adega permite que eu venha aqui nessa parte aqui do tabuleiro, no depósito de adegas, eu selecione uma adega, certo? Como já mostrei anteriormente, para colocar em alguma das minhas propriedades. Então eu, com a adega em mãos, posso vir até aqui e escolher aonde eu quero colocar no meu tabuleiro de jogador. Então eu posso, obviamente tem que ser em algum lugar que já não tem uma adega, então aqui eu não posso colocar. Então basicamente o que eu vou fazer aqui, por exemplo, se eu selecionar essa região aqui, a região de Algarve, número 9, os meus vinhos, eu não perco meus vinhos. O que acontece é o seguinte, eu vou tirar eles daqui, vou colocar minha adega desse jeito, e os vinhos do jeito que eles estavam, na ordem que eles estavam, eles vão entrar na adega. Então vocês veem aqui que se por um acaso nesse momento tivesse aquela fase de produção que eu expliquei anteriormente, e a gente teria que mover os vinhos para a direita, no caso sem adega eu ia perder esse meu vinho de qualidade de nível 3. Nesse caso agora que eu tenho adega não, porque como a adega tem 4 espaços, na hora de envelhecê-los, eu simplesmente vou fazer isso aqui, certo? A ação permite que a gente construa uma ou duas adegas, ao valor de 3 cada uma, certo? E também é aquele esquema do cubo de renome. Então, olhando ali novamente, a gente vai ver que ao construir a adega, também a gente pode colocar um cubo de renome na região na qual a gente construiu nossa adega. Então, no caso aqui, como eu construí na região de Algarve, eu iria ali na região de Algarve número 9, e colocaria um cubo de renome aqui. Certo? Um detalhe que é das adegas é que ela tem aquele mesmo esqueminha que eu expliquei anteriormente das vinícolas. Que eu consigo, por um acaso, se eu precisar construir uma adega, colocá-la numa propriedade minha na qual eu não tenho uma região atrelada ainda, não construí nenhum vinhedo, então eu vou colocar e deixar um cubo de renome nela, até o momento que eu for construir algum vinhedo aqui nessa propriedade, e aí sim eu vou pegar esse cubo de renome e colocar naquela região. Essa então foi a ação de construção de adega. Agora vamos falar da ação de venda de vinhos. A ação de venda de vinhos é essa daqui. Essa ação a gente pode executar também como
a maioria das ações a gente pode executar uma ou duas vezes, e vai ser aquela ação que a gente vai pegar algum vinho que a gente tem e tentar vender ele no comércio local para tentar ganhar dinheiro, certo? Então eu vou pegar meu Meeple, mudar ele pro local correspondente, nesse caso eu pagaria 1 pro banco, porque é uma ação que não é adjacente, e vou executar essa ação. Então, bora ver nosso tabuleiro de jogador, certo? Então a gente tem que primeiramente escolher um vinho que a gente quer vender. Eu vou pegar esse vinho aqui de Lisboa, valor, quantidade 7, e vou tentar vendê-lo. Para vender, a gente vai vir aqui nessa parte do tabuleiro, certo? Que é a parte do comércio local, e vai ver os locais que estão disponíveis para gente colocar. Então, primeiro, a gente aqui no comércio local, eles especificam o tipo de vinho que eles querem. Então, no meu caso, eu estou vendendo um vinho tinto, então eu só posso utilizar essas áreas aqui dessa parte do tabuleiro. Outro detalhe para vender também, a gente tem que ter um barril sobrando para poder fazer essa venda. Então, a gente vai pegar um barril do nosso depósito e vai colocar num valor correspondente aqui nessa área. Então, no caso, a qualidade do meu vinho, que também no caso é o valor do meu vinho, como eu não tenho nenhuma adição nesse caso, ele vale 7. Então, eu colocaria o meu barril aqui e ganharia 7 dinheiros. Lembrando que aqui, como eu já expliquei anteriormente, tudo que envolve valor de vinho, você pode tirar cubos de renome também para poder aumentar o valor do seu vinho. Então lembrando, o valor do meu vinho é 7, que é igual à qualidade, porque eu não tive nada para me somar, por exemplo, como por exemplo uma adega, que meu vinho estava envelhecido lá, que poderia aumentar o valor do meu vinho. Ou também fosse um vinho do Porto, ou se fosse um vinho de Algarve, que aumentaria o valor automaticamente do meu vinho. No caso, o meu vinho ele tem valor 7. Então, eu conseguiria, por exemplo, no caso, remover 1 ou 2 cubos de renome da região que ele é, né, da região que aquele vinho que eu estou vendendo é, para aumentar o valor dele. Então, no caso, se eu removesse 2, eu conseguiria fazer com que o valor dele fosse 9 e eu conseguiria vir aqui e ganhar 9 dinheiros. Um detalhe aqui é que você só pode utilizar os cubos de renome se tiver livre as áreas que você quiser colocar o seu barril. Por quê? Aqui você pode pôr o barril no local onde você tem pelo menos aquele valor que vale o seu vinho. Então vamos supor aqui. A gente tem essa situação. Certo? Por exemplo, aqui vamos supor que a gente tem essa situação aqui, certo? Eu estou vendendo um vinho de valor 7. Só que o 7 já está ocupado, todas as opções estão ocupadas. Então o primeiro espaço que está livre aqui é o 6. Então, infelizmente, se eu quisesse vender mesmo, que precisasse desse dinheiro, eu teria que colocar meu barril aqui, faria a venda, só que em vez de 7 eu ganharia 6. Certo? O outro exemplo da utilização dos cubos é que você só pode usar se você precisar mesmo. Então, nesse exemplo, aqui eu tenho o 7 livre, certo? Então, por exemplo, se eu for vender um vinho de valor 7 e eu tiver com essa posição 7 livre, eu não vou poder utilizar os cubos de renome da região porque não faz nem sentido, porque o valor do meu vinho, ele já permite com que eu consiga colocar um barril aqui. Então eu não poderia utilizar simplesmente para nada, né? Porque seriam pontos desperdiçados, já que eu ganharia em dinheiro o valor que está aqui e não o valor que de fato eu vendi meu vinho. Agora, porém, nessa situação onde a gente tem o 8 aqui, por exemplo, ou até melhor, nessa situação a gente tem o 7 e o 8, certo? Então eu poderia colocar 7 no meu vinho no 7 sem pegar nenhum cubo de renome. Só que nesse caso, como eu conseguiria utilizar um cubo de renome para fazer o valor do meu vinho virar 9, virar 8, eu poderia utilizar esse cubo de renome para colocar meu barril aqui. A mesma coisa nesse caso aqui,
Se eu tivesse o 9 livre, eu conseguiria utilizar os 2 cubos de renome para colocar meu barril aqui e ganhar 9 dinheiros. Essa, então, foi a ação de venda de vinhos. É uma boa maneira quando você precisa de dinheiro, está precisando de dinheiro, você deve vir aqui e conseguir vender os seus vinhos. Bom, agora vamos falar da ação de exportação. A ação de exportação ela é bem parecida com a ação de venda que eu acabei de falar. A diferença é que a gente vai utilizar essa área do tabuleiro aqui. Essa é a área de exportação. Então, a gente tem essa tabelinha aqui, onde cada coluna da tabela representa um país que a gente está exportando. Então, no caso, a gente pode exportar para 5 países diferentes. No final do jogo, na hora da contagem de pontos, eu vou explicar melhor por que você deve escolher sempre tentar exportar sempre para o mesmo país, porque pode te dar mais pontos de vitória no final. Por hora, essa ação vai ser bem parecida com a ação de venda que eu expliquei anteriormente. Então, você vai escolher um vinho seu para ser exportado. Você tem que ter um barril sobrando, obviamente, porque você tem que colocar um barril lá. A mecânica aqui funciona exatamente igual à mecânica de venda que eu expliquei. Então você pode utilizar cubos de renome da região de origem do seu vinho, desde que você consiga utilizá-los desde que eles não sejam desperdiçados, certo? Então, daquele lance, se eu estou colocando um vinho de valor 7 e 2 cubos de renome, ele vai ter o valor de 9. Lembrando aqui que esse vinho aqui, na verdade, tem qualidade 7, mas o valor dele também é 7, porque eu não tenho nenhuma adega lá na minha propriedade que eu tirei esse vinho, certo? Então, eu tendo isso daqui, eu vou escolher aonde eu posso colocar. Então, por exemplo, existem 9s, 1, 2, 3, 4, tem 4 9, eu conseguiria colocar em qualquer lugar, qualquer coluna que eu quiser. Então, vamos supor que eu coloco aqui, o que vai acontecer, bem parecido também com a ação de venda, só que ao invés de ganhar o valor que está aqui em dinheiro, a gente vai ganhar esse valor em pontos de prestígio ou pontos de vitória e vai aumentar a nossa chance de vitória no final do jogo. Então, é desse jeito que você, durante o jogo, você já consegue exportando os seus vinhos e ganhando mais pontos de vitória, certo? Então, essa daqui foi a ação de exportação. Agora a gente vai mostrar a ação de contratação de experts em vinho. Então é essa ação aqui, é a penúltima ação do jogo. Depois a gente vai para a ação do meio, que eu vou mostrar que ela é um pouquinho maior. Então agora a gente vai vir para essa ação aqui. Então no caso eu pagaria 1 porque o marcador de tempo tá nesse espaço de ação aqui. Então, essa ação aqui permite que eu pague 1 para contratar um expert em vinho para mim. Eu posso fazer essa ação 1 ou 2 vezes. No caso, eu pagaria 1 para cada expert em vinho. Experts em vinho são esses tiles aqui, certo? A gente tem experts em aroma, que são experts que são experts no aroma do vinho que a gente está produzindo, experts a respeito do teor alcoólico do nosso vinho, experts na aparência do nosso vinho e experts no gosto, no paladar do nosso vinho. Então, como é que funciona? Na hora que a gente vai contratar, a gente vai pegar um expert, um tile de expert desse, e simplesmente vai trazer até do lado do nosso tabuleiro de jogador. Então a gente simplesmente vai pegar e vai acumulá-los do lado da nossa mesa. A gente não tem limite de quantos experts a gente pode ter, a gente vai poder colocá-los quanto a gente quiser. Então no caso, a gente simplesmente pode pegar aqui, no caso eu queria pegar 2, eu pegaria esses 2. Lembrando que a gente não pode escolher os tiles que a gente quer pegar, tá? Então você pode escolher, obviamente,
o tipo de expert que você quer pegar. Depois eu vou mostrar por que exatamente isso pode ser importante. Mas você tem que pegar o primeiro de cada, do primeiro da pilha, certo? Então, os experts eles têm dois usos, tá? Eu vou mostrar um agora e depois eu vou mostrar mais pra frente, eu vou mostrar o outro uso para um expert, tá? Então, basicamente, todos os experts eles têm uma ação aqui em cima, certo? Não faz muito sentido agora eu mostrar o que cada ação vai fazer, porque são bastante, então no guia de referência ele explica certinho o que cada ícone aqui significa, mas a maioria dos ícones eles vão ser bem intuitivos, né? São ícones que a gente já conhece, então vai ser mais fácil de ver. Então no caso desse daqui, ele permite com que a gente coloque um cubo de renome em alguma região. Então como é que funciona? Uma vez por turno, apenas uma vez por turno, você vai poder usar a habilidade de um expert. Então na sua vez, você vai poder selecionar o expert que você tá, você vai virar ele para indicar que você fez a ação dele e você vai executar essa ação. Então, no caso, essa ação aqui é para colocar um cubo de renome em qualquer região. Simplesmente eu vou pegar um cubo de renome e colocar na região que eu quiser. Então, isso é interessante porque você pode usar no seu turno. Então, não tem um momento exato para você usar. Então, por exemplo, vamos supor que no seu turno você está planejando fazer uma venda de um vinho seu. Então, aquele vinho que você está planejando vender, por exemplo, naquela região não tem nenhum cubo de renome, eu só tenho um. Então, antes de você fazer, você vai pegar, virar isso daqui, colocar um cubo de renome lá naquela região, e aí você vai poder usufruir daquele cubo de renome na hora que você fazer a venda, beleza? Então, essa daqui é a ação, a penúltima ação que eu estou explicando é a ação de contratação de experts em vinho. Eles também têm um outro tipo de uso que eu vou explicar mais adiante, certo? Bom, agora a gente vai falar da última ação, do oitavo tipo de ação que a gente pode fazer em vinhos. A última ação é a do meio, que aqui tem um símbolo da Feira Nacional do Vinho Português, que a gente vai pegar o nosso meeple e mover para o meio. Lembrando que, como eu falei, ela é exceção, eu falei anteriormente, esse espaço de ação ela é uma exceção, ou seja, você nunca vai pagar nenhuma penalidade para ir para aquele espaço. Então aqui no caso, eu não precisaria pagar dinheiro nem para o azul nem para o roxo, certo? Então, esse espaço de ação, o espaço da Feira Nacional do Vinho Português, ele é um pouco diferente. Primeiro por essas exceções e também pelo fato de que a gente tem duas opções para fazer nesse espaço. Mas antes da gente decidir o que a gente vai fazer, primeiro de tudo que é obrigatório fazer é vir aqui nessa região que marca a ordem dos jogadores. E a pessoa que efetuou essa ação, a pessoa ela vai poder vir aqui e selecionar um outro espaço que seja vazio, obviamente, aqui embaixo, nessa linha aqui de baixo. Isso vai fazer com que na próxima rodada, quando a gente for reorganizar, a gente vai poder modificar a ordem de jogada. Então, nesse caso aqui, eu escolhi ser primeiro na próxima jogada, então eu conseguiria ser o primeiro na próxima rodada. Note que eu não preciso vir na primeira posição. Se eu quisesse, por algum motivo de estratégia, ser o último, no caso, eu poderia fazer isso, certo? Eu poderia ocupar a última posição ali da linha de baixo. Então, isso é o que a gente precisa fazer obrigatoriamente quando a gente seleciona aquele espaço de ação. Daí, vem a segunda coisa que a gente pode fazer, e a gente pode escolher entre duas opções. A primeira opção é passar. Então a gente simplesmente pode passar e passar a nossa rodada e deixar o próximo jogador fazer a rodada, jogar a rodada da pessoa. Aí, a outra opção que a gente tem para fazer vai ser fazer uma press release, ou seja, a gente vai escolher um vinho que a gente tem e vai levar para a Feira Nacional do Vinho Português. Então, todo esse processo vai acontecer aqui nessa parte do tabuleiro. Esse processo ele é um pouquinho longo, então eu vou explicar tudo que deve ser feito nesse momento. Então,
A parte do press release corresponde a essas 5 primeiras etapas aqui dessa linha, dessa trilha de eventos que a gente tem que fazer. Essa outra etapa aqui é a feira de fato, que acontece 3 vezes no jogo. Então, agora eu vou focar nessas 5 primeiras ações aqui que deverão ser feitas assim que a gente decidiu fazer um press release, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um vinho que a gente vai apresentar na feira. Então, a gente vai pegar um vinho, qualquer do nosso tabuleiro. A gente vai pegar o valor dele, certo? Então, por exemplo, aqui no caso, eu vou apresentar um vinho. No caso aqui, ele é de qualidade 7, mas ele está numa adega, que dá mais um de valor para ele, então ele tem um valor de 8. Ele também é um vinho da região de Algarve, que me dá mais um ponto de valor, então ele já chega na feira valendo 9. E, lembrando, como todos os eventos que a gente consegue, que a gente precisa do valor, a gente pode fazer aquele esquema de utilizar cubos de renome da região daquele vinho para poder aumentar o valor dele. Então, no caso, um vinho de qualidade 7, com mais um de adega, mais um por ser de Algarve, 9. Eu vou utilizar mais 2 cubos de renome para fazer ele valer 11. Então é a primeira etapa que a gente faz, a gente seleciona o vinho e pega o valor dele. Aí, o que a gente vai fazer com esse valor? A gente vai ganhar o tanto de valor dele, a gente vai ganhar em pontos da feira. Então tá vendo que a feira aqui, ela tem uma trilha de pontuação que a gente com essas pontuações a gente vai andar por essa trilha. Então no caso aqui eu tô ganhando 11 pontos. Certo? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é essa etapa aqui, que no caso a gente vai pegar esses discos de cada jogador que está aqui e a gente vai poder escolher a tenda que a gente vai apresentar nosso vinho aqui na feira. A tenda que a gente escolhe, ela é importante porque ela vai definir a ordem que a gente vai poder escolher aqui os tiles de magnata e também os tiles de multiplicadores, que eu vou explicar depois. E também vai decidir a ordem de jogada da próxima rodada. Então, aqui você vê que quanto pior a sua colocação aqui, no caso, se você escolher, você vai ganhar um determinado tipo de bônus. Então, se você escolher aqui a 4ª posição, você vai ganhar mais 3 pontos de feira. Aqui na 3ª posição você ganha mais 3 dinheiros. Na segunda posição você pode pegar um tile de expert. E na primeira posição você não tem bônus porque você já vai ter a vantagem de ser o primeiro a escolher um tile de magnata e ser a primeira pessoa a começar a próxima rodada, certo? Então vamos supor que eu vou fazer aqui que eu já esteja bem, então eu quero ser o primeiro a escolher tile de magnata, eu quero ser o primeiro da próxima rodada, certo? Então beleza. A terceira fase, ela permite com que a gente descarte tiles de expert para ganhar mais pontos de feira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar no vintage tile daquele ano, do que está virado lá, que é o tile respectivo desse ano que a gente está jogando no momento, que está acontecendo a feira. Então, para essa ação, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui no lado esquerdo, vai ver que cores, né? Então, que tipo de especialistas podem ser utilizados para ganhar mais pontos de feira aqui. Então, no caso, esse tile, ele está exigindo experts em aroma e experts em teor alcoólico. Isso significa que eu posso descartar, no caso, um expert de cada tipo, ou os que eu tiver, para poder ganhar mais pontos de feira. Então, no caso aqui, se eu quisesse descartar, eu poderia descartar esse daqui, que é um expert de teor alcoólico, que esse Vintage Tile está exigindo, para ganhar mais um ponto de feira, certo? Um detalhe aqui quando a gente descarta é que quando esse tile ele possui essa setinha para a direita, significa que eu ganho um ponto a mais. Então esse tile aqui que eu vou descartar para ganhar mais pontos de feira, ele vai ser descartado, ele vai ser colocado virado para cima no final da respectiva pilha dele.
no tabuleiro. Eu vou ganhar um ponto pelo tile aqui no Vintage Tile e mais um ponto porque aquele Expert em si me dava mais um bônus de ponto. Então ando mais 2, certo? A quarta etapa desse processo é você impressionar os magnatas, você conseguir fazer com que os magnatas apreciem seu vinho e com isso você vai ter mais barris para poder vender mais e exportar mais. Então, nesse momento a gente vai olhar aqui nessa parte do tabuleiro, certo? Que são onde estão os magnatas e onde estão os Vintage Tiles aqui. Nesse caso, a gente vai precisar de novo desse Vintage Tile aqui do ano, que a gente vai precisar de mais informação que está aqui nele. Então, aqui do lado direito, ele mostra para cada magnata, né, que é a Anabela, o Bruno e a Carolina, que eles estão querendo alguma especificidade de vinho, certo? Então aqui no caso, nesse ano, o magnata, a Anabela, está procurando só vinho tinto. O Bruno, ele está procurando vinhos que o valor seja pelo menos de 8. E a Carolina está procurando vinhos da região 2, 5, 6 e 9. Então isso significa que se a gente cumprir o que eles estão, se o vinho que a gente colocou na feira cumprir esses requisitos, a gente vai poder tirar um barril ali da reserva e colocar no nosso tabuleiro de jogador. Note que o máximo de barris que a gente pode pegar, a gente vai pegar um por jurado e a gente pode pegar no máximo 2. Então, nesse meu caso, nesse exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei um vinho tinto, certo? Eu coloquei um vinho tinto, então eu já conseguiria pegar um barril ali na Anabela. O Bruno, ele quer um vinho do tipo que custe pelo menos 8. No caso, o meu vinho custa 11, então eu consegui também impressioná-lo. A Carolina quer vinhos da região 2, 5, 6 e 9. A minha região é Algarve, ou seja, número 9. Então eu também impressionei a Carolina. Nesse caso, eu impressionei os 3 jurados, mas eu só posso pegar no máximo 2 barris, desculpa, dali da reserva. Então, tanto faz de quem eu pegar. Aqui pode ser estratégico o barril que a gente vai pegar, mas no caso eu estou querendo pegar esses 2, vou pegar 2 barris daqui e os barris vão para minha reserva no meu tabuleiro de jogador. Então essa é a maneira de você conseguir mais barris. E como eu já mostrei anteriormente, barris são utilizados para a gente vender e são utilizados também para a gente exportar. Por fim, a gente vai descartar o vinho, obviamente, né? A gente utilizou o vinho, a gente vai descartar na última etapa. Sempre que a gente utilizar um vinho, seja para vender, para exportar, a gente vai descartar, obviamente, a peça do vinho, porque significa que a gente fez alguma coisa com ele. Um detalhe dessa ação de press release é que essa é uma ação que na hora que começa a feira, então, como eu já mostrei inicialmente, a gente aqui tem as marcações de tempo e no final do terceiro ano, no final do quinto ano e no final do sexto ano a gente tem uma feira. Então, obviamente, para ocorrer a feira, todos os jogadores devem colocar algum vinho para ser mostrado lá, deve apresentar algum vinho. Não é obrigatório, na sua vez, você não é obrigado, a pessoa que não é obrigada a fazer essa ação, ou seja, gastar uma rodada para fazer o press release. Por quê? Porque no começo de cada feira, no momento que o marcador de tempo chegar aqui, todos os jogadores que não tiverem feito essa ação aqui até o começo daquela feira, eles vão poder fazer um press release de última hora, um press release de graça, e vão conseguir fazer todos esses processos que eu te falei. Então, como o manual ele deixa explícito, pode parecer um pouco estranho, às vezes, você gastar uma ação para fazer um press release, sendo que você consegue fazer o press release de graça. Sim, a princípio isso é estranho mesmo. Em alguns momentos você vai ser obrigado a fazer isso porque você não vai ter dinheiro, você não tem muito o que fazer. Então
a pessoa pode escolher fazer aquela ação porque é a única opção naquele momento. A vantagem é que você fazendo o press release primeiro, antes de todo mundo, você tem a vantagem de escolher a posição ali na tenda que você quer melhor, que você quer pegar, que você está precisando de um bônus específico, você pode escolher a posição na tenda que mais lhe agrada, e você também pode ser o primeiro a escolher os tiles de Magnata que eu vou explicar na próxima etapa. Então, só para finalizar, isso daqui foi a etapa de press release que a gente faz escolhendo a ação do meio ali no quadril. Bom, agora que a gente já sabe como fazer uma press release e apresentar o nosso vinho na feira nacional do vinho português, agora a gente vai falar a feira em si, quando a feira começa. Então, no final do terceiro ano, no final do quinto ano, no final do sexto ano, a gente as feiras vão ocorrer, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um marcador de tempo e vai colocar ele aqui nessa posição, significando que a feira começou. Como eu já falei anteriormente, nesse momento, se tiver algum jogador que não fez o press release, ou seja, não utilizou essa ação aqui do meio para alguma coisa, a pessoa vai poder efetuar uma daquela ação de press release de graça, certo? Então, beleza. Nesse exemplo aqui, todo mundo já efetuou a sua ação de press release. Então todo mundo já ganhou seus pontos de feira, todo mundo já selecionou sua posição na tenda, e agora a gente vai começar a feira de fato. Como eu já tinha falado, tudo aquilo que do press release acontece aqui nessas 5 primeiras etapas, depois a gente vai fazer a feira de fato, que são essas últimas 3 etapas, certo? Na primeira etapa, o que a gente vai fazer? Na primeira etapa a gente vai ver a posição de cada jogador na feira, certo? E a gente vai comparar aqui para ver quantos pontos de vitória cada um ganha. Então, no caso, a gente está na segunda-feira, que é essa daqui. Então, no caso, o primeiro jogador daqui, né, quem está com mais pontos de vitória, vai ganhar 12 pontos de vitória já automaticamente, na hora. O segundo jogador, que seria o roxo, a segunda pessoa aqui, ganharia 8. Terceira pessoa ganharia 4. E num jogo de 4 jogadores, a quarta pessoa aqui na fileira, na trilha de pontos da feira, vai ganhar um tile de expert. Note aqui que os pontos da feira eles não resetam entre feiras, então você vai sempre estar adicionando mais pontos de feira e continuando marcando. Você sempre vai acumular esses pontos de feira, certo? A segunda ação que você vai fazer depois de ganhar os pontos de vitória vai ser ajustar a ordem de jogada de acordo com o que a gente vê na feira. Então, a gente vai pegar ali do jeitinho que está na feira e vai alterar aqui a ordem de jogada. Então, no caso, a gente vai deixar igual aquela ordem que está ali. A gente também vai pegar, como a feira acabou, a gente vai liberar de novo os espaços de feira das tendas, para que na próxima feira os jogadores eles possam escolher novamente suas tendas e efetuar um press release. Por fim, a gente vai fazer a seleção dos tiles de Magnata. Os tiles de Magnata são aqueles que a gente pode ver ali naquela tabela ali, certo? Então, basicamente, como é que vai funcionar? Começando pelo primeiro jogador daqui, né, que é a mesma ordem que a gente colocou. Então, começando pelo primeiro jogador, que seria o primeiro que tinha escolhido aqui a tenda, a pessoa vai poder descartar quaisquer vinho, qualquer tile de vinho que esteja produzido no seu tabuleiro de jogador, para pegar um tile de Magnata. Esse tile de Magnata, como eu já mostrei também, cada um deles vai ter uma ação específica, então não vale a pena explicá-los aqui, então compensa dar uma olhada no manual de referência para saber o que cada um faz. Essa compra de tiles de Magnata ela funciona da seguinte maneira. O primeiro jogador aqui ele decidiu pegar esse daqui, no caso eu decidi pegar esse tile aqui.
A próxima pessoa à minha esquerda, né, no sentido horário de jogo, também vai poder fazer isso. Todo mundo vai poder pegar esses tiles de magnata até ou o jogador vai passar, falar assim, ó, eu não quero mais, e aí passa, ou acabar todos os tiles de magnata aqui. Então, por exemplo, eu joguei, a pessoa à minha esquerda jogou, pegou um, e assim por diante, a gente vai descartando vinhos, vai pegando o tile de magnata até todo mundo passar, ou até tudo isso acabar. Até os tiles que estão aqui acabar, certo? Eu vou falar um pouco sobre esses tiles de magnata, como é que funciona. Esses tiles de magnata, eles funcionam basicamente, a ação deles, eles funcionam basicamente igual aos tiles de Expert que eu mostrei anteriormente. Vocês lembram que os tiles de Expert a gente conseguia virar eles uma vez por turno para poder efetuar aquela ação, certo? Os tiles de magnata é a mesma coisa, a gente vai pegá-los, colocar aqui do lado do nosso tabuleiro de jogador, e quando a gente quiser, antes ou depois da nossa ação principal, a gente vai poder virá-los para ganhar o bônus. Anote também que a gente só pode fazer isso uma vez por turno, e também você não tem limite de quantos de tiles você pode ter. Note aqui que no seu turno você pode utilizar a ação de um tile de Expert e de um tile de Magnata. Então no seu turno você poderia utilizar o bônus dos dois, certo? Note que em dois momentos do jogo, como a gente pode ver ali na iconografia, no final da primeira feira e no final da segunda feira, os tiles de Expert e de magnatas que a gente utilizou vão ser virados para cima novamente para a gente poder reutilizar, e também no caso do Experts poder utilizar também no Press Release para ganhar mais pontos de feira. Um outro detalhe que a gente vai poder ter ali, mais para frente no jogo, a gente vai começar a ver esses tiles aqui de multiplicadores, na verdade. Esses tiles, eles, diferentemente dos tiles de magnata, para pegá-los, a gente tem que ter um barril sobrando, porque a gente vai pegar ele, a gente vai trazer aqui pro lado do nosso tabuleiro de jogador, junto com os outros. A gente é obrigado a pegar um barril que a gente tenha e colocar aqui. Isso é obrigatório. Ao contrário dos outros tiles, a gente não pode efetuar uma ação aqui. Tipo, a gente não tem uma ação para fazer. Isso daqui são basicamente os multiplicadores na pontuação final. Então, no final do jogo, para todo tile roxo que tiver um barril, a gente vai poder efetuar o que ele diz. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ele vai ter alguns multiplicadores pela quantidade de barril que eu tiver e por aí vai, certo? Então, isso daqui indica quando todo mundo passar. Então, todo mundo comprou ali, ou todo mundo passou, ou os tiles que estavam ali acabaram, a feira, essa etapa da feira, ela vai acabar, e aí a gente vai, se for o final da primeira ou da segunda feira, a gente vai virar todos os tiles de Expert ou os tiles de Magnata que foram utilizados, e aí a gente vai começar a próxima rodada respeitando a ordem dos jogadores que foi colocada nessa feira. Um detalhe aqui que, se for o final da terceira feira, a gente vai ganhar mais uma ação, cada jogador vai conseguir efetuar mais uma ação, e aí o jogo termina e a gente vai para a fase de pontuação. Bom, a pontuação final do Vinhos é fácil, não é muito complicado, e a gente vai, como sempre, poder seguir a iconografia que a gente vê ali no tabuleiro. Então, primeiro, a gente vai ganhar pontos de vitória pela quantidade de dinheiro que a gente tiver. Então, se a gente finalizar o jogo com mais de 5 dinheiros aqui, a gente vai ganhar 3 pontos de vitória, com mais de 10 vai ganhar 7, com mais de 15 vai ganhar 12, e com mais de 20 vai ganhar 18 pontos de vitória. A gente vai pegar a qualidade dos vinhos que a gente tem ali no nosso tabuleiro, vai dividir por 2, né, e vai arredondar para baixo. Então esse valor da divisão da qualidade dos nossos vinhos também vai nos dar em pontos de vitória.
A gente também vai ganhar pontos pela quantidade de exportações que a gente fez. Então, voltando aqui para essa área de exportações aqui, que eu já tinha mostrado anteriormente. Lembra que eu falei que cada coluna representava um país que a gente exportou nossos vinhos. Então, a pessoa que tiver mais barris em uma determinada coluna vai ganhar a pontuação, certo? Então, por exemplo, aqui nessa coluna que eu tenho mais barris, obviamente eu ganharia 14 pontos de vitória. Nesse caso aqui, a pessoa que está jogando com amarelo tem mais domínio aqui nessa coluna, ganharia 8 pontos de vitória. No caso de empate, nesse daqui, a gente vai dividir por 2 e arredondar para baixo. A outra e última critério para ganhar pontos de vitória é checar os multiplicadores. Então a gente vai voltar aqui no nosso tabuleiro de jogador, a gente vai ver os tiles roxos que a gente tem aqui, os tiles de multiplicadores, lembrando que eles devem ter o barril aqui. Eu falo isso porque em alguns momentos tem algumas habilidades de tile de magnata que conseguem remover barris que estejam presos em algum lugar. Se você remover algum barril de algum tile de multiplicador, no final do jogo aquele tile não vai valer para contar. Para os tiles que você tiver barril aqui, então você vai também poder somar, adicionar a mais pontos de vitória para você. E aí, por fim, a gente vai adicionar os pontos de vitória para todo mundo e vai declarar o vencedor. As condições de empate são a primeira condição, a gente vai ver o jogador que tiver mais barris aqui na área de exportação. E se isso empatar ainda, a gente vai ver o jogador que tiver mais dinheiro. Então, isso foi a pontuação final de vinhos.